Louvado seja o nome do Senhor. Podem estar sentados. Obrigado por esses momentos de louvor e adoração que podemos passar juntos. Bem-vindos a todos. Hoje é um dia único na minha vida. Eu queria, na vida de todos, né? Mas, sim, tirar a máscara, né? Obrigado. Então, dia único na vida de todos, é verdade. Mas eu já passo a explicar. No ano passado, dia 20 de junho, foi o dia em que meu pai faleceu. E então, é a primeira vez que eu completo um ano do falecimento do meu pai. E quero mais uma vez agradecer a todos, não é? Esta comunidade, esta família na fé que tem nos apoiado, tem orado por nós, tem nos amparado, não é? Naquela altura e continuamente. Agradecemos a Deus por isso. E eu estava a pensar como é curioso, como é maravilhoso mesmo a forma de Deus agir nas nossas vidas. Tanto é que hoje, sem pensar nisso, né, de maneira nenhuma, nós pretendemos, no final do nosso tempo, do nosso culto, temos uma celebração, uma louvor a Deus pela gravidez da Gisele, não é? Um bebê que está a chegar dentro de um mês. E então celebramos a vida, não é? Celebramos a vida. É sempre tão bom nós podermos fazer estas considerações na nossa vida. Muito bem, o tema que vamos falar hoje é um tema muito importante, às vezes difícil, mas é um tema do qual não podemos fugir, jamais podemos fugir deste tema. Não vou dizer já, mas cerca de 10% dos versículos todos nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 10% dos versículos tem a ver com esse tema. 16 das 38 parábolas de Jesus, então não chega a metade, mas quase, das parábolas de Jesus, também exploram esse tema. Na Bíblia toda, há cerca de 500 versículos sobre a oração. Toda 500 versículos sobre a oração, não é? Muito bom. Mas há menos versículos do que 500 que se referem diretamente à fé, o tema da fé. Mas o nosso tema de hoje tem uma ligação muito direta com o desenvolvimento da fé. Então, é importante. Segundo os estudiosos, há mais de 2.300 versículos na Bíblia que falam sobre esse tema. O tema que vamos tratar nesta manhã. E talvez o melhor resumo da visão de Deus sobre esse tema está no no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, de 19 a 21. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Vendo? Estamos juntos? Mateus 6, de 19 a 21. Eu passo a ler: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas o juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo-chave: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pai bendito, nós queremos agradecer-te pela tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de falarmos sobre este tema tão importante na tua palavra. E pedimos a Deus que seja o Senhor a dirigir os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, a preparar-nos mesmo para receber de Ti. Ó Deus, todo impedimento, toda distração, nós agora queremos pedir que o Senhor nos ajude a evitar, a estarmos expostos, atentos, para ouvir a Tua voz, a Tua direção, o Teu ensino, nesta manhã, para as nossas vidas. Levamos, Senhor, a todo o funcionamento da tecnologia e tudo, colocamos as Suas mãos mais uma vez, crendo que o Senhor é Senhor mesmo de todas as coisas. Colocamos a nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vão orando pela minha voz, não sei porquê, mas ela está
naquele falhar. Então, mais que tudo, Deus quer o nosso coração. Estamos de acordo? Não é? Se ainda não, se ninguém falou isso, não pararam para pensar nisso, alguém está acompanhando lá em casa. Mais que tudo, em primeiríssimo lugar, Deus quer, obrigado, o nosso coração. Ele deseja um relacionamento íntimo e pessoal conosco, em que o nosso coração bate com o seu coração, há uma sintonia, há um conhecimento de Deus, da sua vontade, e Ele pode falar conosco, nos ensinar, nos dirigir, nos orientar na nossa vida, enquanto oramos, enquanto lemos a palavra de Deus. Deus quer o nosso coração. E eu pergunto nesta manhã, onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Pergunta a mim próprio. Onde é que está o nosso coração nesta manhã? É só pensarmos aquilo em que nós, de facto, priorizamos o investimento do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa energia, do nosso entusiasmo. Normalmente é aí que está o nosso coração. Nosso coração está focado aí. As coisas que ocupam nosso tempo, nossa atenção, a nossa energia. Onde nós encontramos entusiasmo, aí está o nosso coração. Agora, Deus é o Criador do universo, eu creio nisso, não é? A forma exatamente como Ele usou, eu prefiro crer que a palavra de Deus nos ensina que Ele em 6 dias Ele criou todas as coisas, não é? E não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas se for um pouquinho diferente, isso não afeta nada na minha fé, sendo que Deus criou. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo. Ele é o Senhor, é o Criador, é o dono disso tudo, como nós poderíamos dizer. No Salmo 24, versículo 1, o salmista dizia assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É apenas um dos muitos versículos bíblicos que falam sobre isso. Que Deus é Criador e dono, é Senhor de todas as coisas, de todo o universo. Ele é o Senhor da terra, do mundo e daqueles que nele habitam. Isso quer dizer que o meu cônjuge está ali sentado, não é? Os meus filhos, não é? A minha ocupação, a minha carreira profissional, qualquer que seja, quer dizer, todas essas coisas pertencem a quem? A Deus. Ele é o Senhor de tudo. E de todos aqueles que habitam neste mundo. Então Ele é Senhor da minha vida, é dono da minha vida e da vida daqueles que eu acho que talvez me pertençam, não é? Ninguém me pertence, mas estão a ver o que eu quero dizer. Todos os recursos, esses recursos pertencem a Deus. Para Deus, coisas como dinheiro, cartão de crédito, conta bancária, ações na bolsa, se alguém tiver, estão na mesma categoria de Via Láctea, estão na mesma categoria de bacia amazônica, energia nuclear. Ele é dono disso tudo. Né? Coisas que nós podemos achar importantes, mas que são relativamente pequenas perante o universo, também pertencem a Ele. E então onde é que nós ficamos nisso? Onde é que eu estou? Onde é que tu estás? Onde é que nós estamos nessa situação? Ora, na verdade, se tudo pertence a Deus, nós somos gestores, somos administradores, somos pessoas, somos mordomos, somos pessoas a quem Deus confiou as coisas. Permitiu que nós utilizássemos a natureza e o mundo e as coisas que nós temos, vestimenta, dinheiro, as coisas, as propriedades. Deus permitiu, através de uma série de circunstâncias, que nós pudéssemos gerir essas coisas, ter responsabilidade de gerir, de administrar aquelas coisas que estão no nosso poder. Agora isso, se nós pensarmos bem, isso retira um pouco da pressão, porque afinal se acontecer uma catástrofe, uma pandemia, uma coisa do gênero, e eu perder alguma coisa que eu tenho, seja uma pessoa, um ente querido, ou uma coisa valiosa, eu fiz tudo que eu sabia, geri da melhor forma possível, mas ao fim e ao cabo não era meu, é do Senhor. Então retiro um bocado a pressão, né, de eu ter perdido alguém ou alguma coisa, porque não é meu. Né? Eu estou aqui apenas para gerir. Mas por outro lado aumenta a responsabilidade, porque não é meu. Não sendo meu, eu preciso cuidar bem daquilo que Deus pôs nas minhas mãos para cuidar. Eu preciso poder diariamente mostrar que estou a cuidar bem das suas coisas, daquilo que é seu, daquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Mas não se engane,
Não nos enganemos, eu me incluo aqui. Quem é que mais influencia as nossas decisões? Ou o que é que mais influencia as nossas decisões? Quem é que realmente manda na nossa vida? Deus é o Senhor de tudo. Ele é dono das coisas. Mas será Ele que manda? Será que Ele é que influencia as minhas decisões, as decisões que eu faço em relação a estas coisas que pertencem a Ele? Jesus falou certa vez, está em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir, para não haver dúvida, ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza, do dinheiro, das posses. Então poderíamos substituir, não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus e as propriedades, Deus e as posses, Deus e as coisas que possuímos. Não podemos servir aos dois. Se forem os recursos financeiros, queridos, se forem os recursos financeiros a influenciar mais as nossas decisões, podem ter certeza que Deus não o fará. Se as nossas decisões são feitas principalmente a pensar nos nossos recursos financeiros, Deus está assim como um bom pai que criou o filho da melhor maneira que pôde. Então ele diz assim, agora já é grandinho, é maior de idade, né? Decide logo. E Deus faz isso conosco, não é? Se nós colocamos outras prioridades a mandar na nossa vida, Deus não o fará. Deus não se imporá sobre nós. Quando eu era mais jovem, repararam, não é? Quando eu era mais jovem e estava a aprender sobre essas coisas, e ainda estou a aprender, isso é uma escola para a vida toda, mas estava a aprender sobre isso. Então, ali nos meus 20 e tais anos, como professor de uma escola grande, com alguma projeção, uma carreira profissional muito prometedora, não é? E já com 3 ou 4 filhos, não é? Mas pronto, a exercer aquelas funções, os meus colegas, todos solteiros e casados, então eles tinham algumas prioridades diferentes das minhas. Uma delas era ter o carro do ano, se possível, né? Ou então assim, um bowling assim, uma coisa assim mesmo, uma bombar, que impressionasse, quando chegasse, toda a gente, chegou o fulano de tal, né? Então havia essa prioridade na maioria deles. Depois havia outras coisas, da forma de vestir, uns mais, outros menos, uns eram mais relaxados, mas enfim, havia talvez em muitos aquela preocupação da vestimenta e também das coisas que usavam, não é? As coisas que usavam, o último modelo, se possível, havia muito essa prioridade. E, como eu disse, estava ainda a aprender, não é, sobre essas coisas, mas desde logo a nossa prioridade, minha e da Derlane, era diferente. Nós não tínhamos essa prioridade. Eu lembro uma vez alguém comentou, então o Robert, lá era conhecido como Robert. O professor Robert tem um carro só, normalmente esses professores têm 2, né? Um para si e outro para a família. E o que tem é um carro familiar, um carro grande, um carro usado. Não percebo, tá bom? São prioridades diferentes, né? São outras prioridades. E assim, nós fomos vivendo a nossa vida, não necessariamente preferindo coisas velhas e usadas e acabadas, mas às vezes foi isso. Eram essas as coisas que nós tínhamos. Eu me lembro de ter comprado algumas vezes carro do ano, me lembro também de ter comprado algumas vezes, comprado e usado carros que eram do modelo dos Flintstones, sabe como é que é? Havia, se tirasse o tapete, havia um buraco no asfalto. Então, era perigoso porque podia pôr o pé no chão, não é? Não era um buraco muito grande, mas dava para ver a estrada, não é? Então, são situações diferentes que nós vivemos, não é? Mas a nossa prioridade não estava nas coisas. E ao longo desses anos, nós temos vivido um pouco assim. Não importamos de ter coisas novas, coisas do ano, do último modelo, mas não é a prioridade. Se acontecer, se for possível, se alguém nos oferecer, não é? Se acharmos que é o melhor negócio, o melhor uso dos recursos do Senhor, podemos ir por aí, mas não é prioridade. É isso que eu quero dizer. E assim, eu respeito e acho que há situações onde é mesmo necessário
não é? Os casais têm 2 carros, têm uma casa, ou tem uma segunda casa, uma segunda habitação, e há situações em que justifica, mas nós nunca achamos que justificava nós pagarmos impostos 2 vezes, manutenção 2 vezes, trocar pneus 2 vezes, nunca achamos que justificava para nós. E é preciso isso, esse raciocínio, esse cuidado no uso das nossas finanças. Como eu disse há pouco, ainda estamos a aprender, há muito sempre para aprender. Mas a verdade é que há um princípio espiritual fundamental aqui. Amém? Há um princípio espiritual fundamental aqui acerca das finanças, que é: se nós assumirmos controle sobre as coisas que não nos pertencem, se nós assumirmos o controle das coisas e dos recursos que na verdade pertencem a Deus, isto transforma essas coisas em ídolos na nossa vida. E elas passam a nos possuir a nós. Porque nós passamos a fazer as nossas decisões e a nossa vida de acordo com as coisas que estão orientando a nossa vida. Elas é que têm a influência maior nas nossas decisões. Vou repetir. Um princípio espiritual fundamental nas finanças é: se nós assumirmos o controle dos recursos de Deus que Ele tem nos confiado, isso transforma essas coisas que possuímos, entre aspas, os nossos pertences, em ídolos que nos possuem a nós, que nos controlam a nós. Paulo diz isso de uma forma assim muito forte em Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Até aqui parece que estamos todos bem de acordo com Paulo, não é? Mas depois ele vem com esta frase: e a avareza. A avareza que é idolatria. A avareza é idolatria. A avareza que é o apego ao dinheiro, o apego às coisas materiais. Esse apego, a avareza, querer ter mais e para mim, sempre foi, acreditem, o maior impedimento para alguém passar a seguir Jesus e aprender com Ele foi as finanças. Esse sempre foi o maior impedimento. Há outros, mas sempre foi ao longo da história o maior impedimento para alguém fazer a decisão mais importante da sua vida, de entregar a sua vida, o seu coração a Jesus e aprender com Ele, começar a aprender com Ele. Onde está o teu tesouro, disse Jesus, aí está também o teu coração. Qual é o meu tesouro maior? Qual é o teu tesouro maior? Onde está o meu coração? Bom, Deus quer o nosso coração, mas eu pergunto, será que Ele tem expectativas em relação a nós, a nossa gestão, a nossa mordomia, a nossa administração dos recursos que Ele nos tem confiado? Será que Ele tem expectativas? Bom, antes de falar sobre Deus, vou falar sobre mim. Eu tenho expectativas. Eu tenho 4 filhos e eu e a Delane procuramos criá-los com princípios e valores, não é? E um deles era na área financeira. Então, de várias formas, através de ensino, através de exemplos vividos por nós, que nós partilhamos: olha, estamos a passar por essa situação, vamos ter que poupar, não é? Olha, nós estamos agora sim, nós vamos poder fazer um passeio, porque foi possível poupar, não é? Então, situações diferentes, partilhar com eles, as coisas não caem do céu, não caem das árvores, não é? É preciso muito trabalho, muito esforço. E então, através de ensino, exemplos vividos, literatura partilhada, aconselhamento pré-conjugal nos casos em que foi possível. Falamos também sobre essa área tão importante da vida de um casal, de uma família. Tenho muito gosto em falar nisso com qualquer casal jovem que queira sentar conosco. Eu tenho muito gosto, porque eu acho que isso é fundamental, não é? A pessoa aprender a gerir essa área tão importante da sua vida. Então, de muitas formas, fomos passando a eles o crescimento que temos, a nossa vivência, imperfeita, é verdade, mas é aquilo que nós temos vivido. E eu tenho expectativas de que aqueles jovenzinhos, começando já a pensar em trabalhar, em escolher o ramo, eu dizia: olha, vocês, pode ser o que for, pode ser no desporto, pode ser na cozinha, pode ser no escritório, pode ser, sei lá, astronauta, pode ser o que for,
mas que sejam dos melhores que há. Sejam dos melhores, dedicados, empenhados, sejam dos melhores que há nessa área. Eu não escolho a área, você escolhe. Mas dediquem-se, sejam dos melhores, verdade? Está ali uma para confirmar, não é? Sejam dos melhores que há. Uma boa ética laboral. O que é uma ética laboral? É a pessoa não só ser competente, porque normalmente as pessoas são contratadas todas pela sua competência. Então, além de ser competente, ser uma pessoa pontual, uma pessoa assídua, uma pessoa que faz um bocadinho mais do que lhe é pedido, não é? É uma pessoa que tem uma boa ética no trabalho. E depois, por último, ter uma gestão responsável dos recursos financeiros. Não importa se tem pouco ou muito, é gerir de forma responsável, tem. Ser responsável, né? Evitar a todo custo gastar mais do que recebe, né? E quando isso tem que acontecer, pagar o mais depressa possível, né? E ser humilde, não ser orgulhoso, e etc, etc. Né? Então essas coisas fomos passando. Então eu tenho expectativa de que eles sejam assim. Eu tenho essa expectativa, não é? Se não forem, eu penso que não vai ser erro meu, não é? Nem erro de Deus, provavelmente, ou circunstâncias muito complicadas, ou então porque não perceberam a mensagem. Mas a verdade é que estamos muito contentes com as 4 famílias que saíram de nós até agora. É tão importante isso. E eu pergunto, volto a perguntar, será que Deus tem expectativas? Quais são as expectativas de Deus em relação a mim, aos meus filhos e a cada um de nós? Quais são as suas expectativas? Que influência podem ter as coisas, as finanças, os recursos? O texto que nós lemos em Mateus 6, 19 e 20, não é? Jesus fala assim claramente, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Como é que isso funciona? Como é que nós podemos fazer isso? Na verdade, para Deus, os recursos financeiros têm um propósito eterno. As coisas que estão confiadas a nós são para servir um propósito eterno, um propósito maior, um propósito de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas e para o mundo em que nós vivemos, o mundo que nós temos o privilégio de influenciar de alguma forma. São para a edificação do reino de Deus, seja no nosso lar, seja no prédio em que vivemos, seja entre os amigos, seja no trabalho onde nós estamos inseridos. Os recursos materiais são para a edificação do reino de Deus e o cumprimento de um propósito eterno. A gestão pode afetar o nosso crescimento espiritual. E é por isso que eu perguntei, que influência podem ter? Podem afetar a boa ou a má gestão, pode afetar o nosso crescimento espiritual. Podem afetar a nossa vida de oração. Podem afetar a nossa adoração a Deus, se ela é de todo o coração ou se é dividida com outras coisas. Pode afetar a nossa aproximação de Deus, o nosso afastamento de Deus, a aproximação das coisas de Deus, afastamento das coisas e das pessoas voltadas para Deus. Sim, as finanças podem ter toda essa influência. Por isso a boa gestão é muito importante. Há um exemplo também em Mateus, capítulo 19, Mateus 19, convido-vos para abrir. Há um exemplo na vida de Jesus, na sua passagem por cá, é um exemplo muito curioso. Começa no versículo 16, Mateus 19, começando no versículo 16. E eu penso que muitos conhecerão esse texto, mas ele é realmente revelador, não é? Então, diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha meninice, desde a minha infância. Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Então disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito,
perfeito, maduro, desenvolvido espiritualmente, querem ser perfeito, completo. Né? A ideia do perfeito bíblico é completo, maduro, desenvolvido espiritualmente. Se queres chegar à maturidade, queres ser perfeito, então é assim: vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se Cristo, por ser dono de muitas propriedades. E é importante nós entendermos nesse texto que Jesus não está a dizer que todos nós devemos agora sair daqui do culto hoje, vender tudo que temos, dar aos pobres e seguir a Jesus. Não, nós já seguimos a Jesus. Então ele não está a dizer que todos nós devemos fazer. Mas talvez esteja a dizer a um ou outro de nós: isso eu não sei. Aí já vai da nossa intimidade com Deus. Vamos ver o princípio que está aqui. O princípio é que o jovem, nos relacionamentos horizontais com outras pessoas, parece que estava a ir bem. Não matava, não roubava, não dizia falso testemunho, tinha honrado o pai e mãe e amava o próximo como a si mesmo. Parece que no horizontal estava bem. E claro que Jesus já sabia isso. Ele vai levando a água ao seu moinho, né? Sempre, não é? Então ele já sabia, estava a ver onde é que levava o jovem. Então quando o jovem disse: olha, tudo isso eu tenho observado, Jesus é como que ele disse: eu sei que o que te falta não é relacionar-se bem com as pessoas, é relacionar-se bem com Deus. E Deus realmente ser o Senhor da sua vida. Deus realmente ser aquele que faz as decisões da sua vida. Falta isso. E então Jesus dá a orientação. Então faltava a este jovem e a tantas pessoas. Talvez um ou outro de nós aqui nesta manhã, ou que está, falta-nos isso. Realmente nós reconhecemos o senhorio de Deus e deixar que Ele nos ajude, nele nos oriente na gestão dos nossos recursos financeiros. Às vezes nós temos medo de entregar tudo a Ele, não é verdade? Mas se Ele é Senhor e Ele nos ama, só quer o nosso bem, não temos que temer. Não há nada a temer, pelo contrário. Só temos a ganhar quando nós entregamos a nossa vida e confiamos no Senhor. Então, nós vemos essa situação na vida daquele jovem, não é? Faltava o principal dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todos os recursos, não é? Com tudo, todas as forças, tudo. Faltava isso. E infelizmente muitas vezes falta a muitos de nós. A expectativa de Deus, eu penso que é essa: nós reconhecermos que Ele é bom, que Ele é Senhor. Essa é a expectativa dele. Nós reconhecemos que os recursos todos que existem, estejam no nosso poder ou não, eles existem para um propósito eterno, para a edificação do reino de Deus. É isso que Deus quer fazer através dos recursos todos. E são uma expressão de fé. O uso, a gestão, é uma expressão de fé da nossa parte, é uma expressão de dependência de Deus, é uma expressão de compromisso com Deus e o seu reino, é uma expressão de generosidade. Por falar em generosidade nós poderíamos dizer que, como a bondade, é um atributo de Deus que é comunicado aos seres humanos. Não é? Ele é generoso e Ele permite, Ele nos capacita a sermos generosos também. Não é? É um atributo. Nós não podemos ser oniscientes como Deus é, mas podemos ser generosos, podemos aprender com Deus a ser generosos. Então é um atributo de Deus que Ele comunica a nós. E na generosidade, quem é que mais ganha? É o que recebe ou é o que é generoso? Quem é o que mais ganha com isso? Ou é aqueles que observam o que está a acontecer? Quem é que mais ganha com isso? Agora, só um detalhe aqui, antes de nós prosseguirmos. Alguns têm o dom da generosidade. Tem assim, aquele dom, aquela facilidade em ajudar e abençoar, em ser generoso, não é? E isso é maravilhoso, a pessoa ter o dom da generosidade, e Deus usa bastante as pessoas que têm esse dom. Mas não se engane, aquele que tem o dom da generosidade também é uma pessoa que normalmente tem a capacidade, Deus dá a ela a capacidade de poupar algum, não é? Para poder ser generoso, não é? E também capacita essa pessoa a ter uma gestão responsável, não é? Há contas a pagar lá em casa, não é?
há coisas que precisam ser prioridade, né? E então Ele nos dá também uma capacidade de gerir de forma responsável, né? O dom da generosidade, uma pessoa viu uma vez e disse, olha, eu não posso, logo que eu tenho dinheiro na mão, eu quero oferecer a alguém, eu vejo uma necessidade, logo, mas depois eu tenho problemas em gerir o resto da minha vida. Eu falei, pois, então é preciso agora submeter isso também a Deus, não é só entrar e sair, é realmente pedir a Deus como é que faz para gerir, porque temos que ser responsáveis. Mas voltando ao desenvolvimento do nosso tema, Paulo diz aos presbíteros em Éfeso, está em Atos 20, 35, ele fala assim, eu tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais bem-aventurado, é mais feliz, é mais abençoado aquele que dá do que o que recebe. O que recebe é maravilhoso, não é? Nós gostamos de receber, não é? Principalmente que é uma coisa que nós precisamos ou queríamos muito ter. Então gostamos de receber, mas Jesus disse que mais abençoado é dar do que receber. Todos nós, eu penso, se nós alguma vez demos alguma coisa com motivação certa, eu não ofereci para ver se a pessoa depois me oferece alguma coisa. Não foi isso. Eu não ofereci a ver se fica ali um gancho que a pessoa fica devedora e quando eu peço para ela fazer uma coisa, ela vai fazer, não é? Não. Quando damos com a motivação certa, damos por amor, porque queremos oferecer, queremos abençoar e não há nada por trás disso. Quando damos com a motivação certa, a alegria da pessoa que recebe causa em nós ainda mais alegria do que a alegria dela, não é? Todos nós, eu penso, espero que todos nós já tenhamos experimentado isso, né? De oferecer alguma coisa com a motivação certa e descobrir a alegria que é, não é? Fazer alguém alegre, suprir uma necessidade, não é? Satisfazer alguém é uma alegria enorme. Jesus tem razão, sabia o que estava a dizer. Quanto melhor se percebe, se vive de acordo com esse princípio, a verdade é que mais recursos são desconfiados. Quando nós aprendemos a viver assim, então normalmente vão aparecendo mais recursos para gerir, para ser generoso, para expressar a generosidade. Os sábios bíblicos insistem nesse princípio. Vejam Provérbios 3, versículos 9 e 10. Fala assim, o rei Salomão disse assim, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. A primeira parte, guarda essa parte. Guarda essa frase. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. No ambiente daquela época, não é? Celeiros e lagares. Eu não tenho nenhum celeiro, nem tenho nenhum lagar, mas tenho que adaptar a minha realidade, não é? A situação em que eu vivo. Então, encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Jesus usou outra ilustração para transmitir o mesmo princípio. Está em Lucas, capítulo 6, 38. E agora tenta imaginar um saco que está a encher de cereais, não é? E ele diz assim, dai e dai-se usado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E o nosso erro é muitas vezes pensar, bom, eu vou dar a fulano para que fulano me dê a mim. Não, não é assim. Eu dou porque Deus me orientou a dar. E agora eu confio que Deus vai usar quem Ele quiser para me dar a mim, quando eu precisar, quando for necessário. Deus é que gere, Ele é o dono disso tudo. Ele é que vai lidar como é que a coisa depois se desenvolve, se realiza. Eu tenho que seguir a direção de Deus na minha vida. Bom, para terminar, a Bíblia resume essa redistribuição, essa partilha para a edificação do reino de Deus, utilizando dois conceitos. Um deles é o conceito dos dízimos, não é? Os dízimos, a Bíblia fala claramente nos dízimos, que são os primeiros, lembra que eu falei? A primeira parte lá de Salomão, em Provérbios, os primeiros 10% de tudo que nós recebemos. Nós separamos e entregamos. A Bíblia diz lá em Malaquias, fala assim, que nós devemos separar os dízimos e entregar a casa do tesouro. A casa do tesouro era no templo. A adaptação cultural disso no nosso tempo, a coisa mais próxima é a igreja local, onde a Bíblia é claramente ensinada, onde se prega o Evangelho,
onde há grupos onde nós podemos crescer espiritualmente, uma igreja que tem um trabalho de ação social, então uma igreja local, viva, está a fazer a obra de Deus, e nós devemos então entregar os primeiros 10% de tudo que recebemos. E ao fazer isso, nós afirmamos a Deus que os outros 90% pertencem a quem? A Ele. Agora, há pessoas que falam assim, bom, é assim, eu nunca fiz isso e não sei bem como é, então se sobrar 10% no fim, não é? Então o problema disso é duplo. Primeiro, normalmente não sobra, não vai sobrar mesmo, né? E o segundo problema é que nós estamos a inverter as coisas. Em vez de reconhecer Deus como Senhor, nós estamos assim, é como se nós fôssemos a um restaurante, a um sítio, a um hotel, não é? E no final nós gostamos do serviço, olha, correu bem, vou dar uma gorjeta, né? Uma gratificação a Deus. Gratifico a Deus porque correu bem, não é? Por isso tem que ser os primeiros 10%. É uma expressão de fé, de dependência, de compromisso, de generosidade da nossa parte. E nós afirmamos com isso que os outros 90% também lhe pertencem a Ele. Eu vou gerir segundo a sua direção na minha vida. O segundo conceito é o conceito de ofertas. Ofertas voluntárias. Uma expressão de generosidade que vai além dos nossos dízimos e que nós, conforme nós percebamos Deus a nos dirigir, podemos dar a quem? A pessoas, a missões, a organizações, a quem Deus nos orientar. E vamos fazer uso da generosidade através de ofertas. Mas mais que tudo, o que é que Deus quer? O nosso coração. E é por isso que nesta manhã, se ainda não entregou a vida a Jesus, é isso que Deus espera de cada um que está a ouvir aqui ou online, é entregar o coração a Deus, a vida a Deus, para poder então desfrutar da sua orientação nas nossas vidas. É uma aprendizagem, vamos aprendendo a ouvir Deus e a obedecer e a fazer a sua vontade no nosso tempo de oração, na leitura da palavra, aprendendo uns com os outros. Mas primeiro temos que entregar a nossa vida a Deus, o nosso coração a Ele. Em Filipenses 4:13 é uma frase de Paulo que muita gente gosta imenso, que é tudo posso naquele que me fortalece. E é uma frase fantástica. Mas temos que ver o contexto, e o contexto é uma declaração financeira. Ele está a dizer, não importa o que acontecer, tendo eu muito ou pouco, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, porque está entregue nas mãos dele. Ele é que manda, ele é que decide se eu tenho pouco ou muito. Leia o contexto de Filipenses 4:13. Já passei por isso, por aquilo, já tive muito, já tive falta, mas tudo posso. Posso enfrentar qualquer situação naquele que me fortalece. Porque Ele é o dono disso tudo, Ele é o Senhor. É uma declaração acerca da liberdade financeira que Paulo desfrutava, da gestão espiritual dos recursos financeiros para o reino de Deus. Na semana passada, a Delane falou sobre o Pai Nosso aqui, e uma das frases é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, que o teu reino se realize na minha vida, que tu sejas rei de mim e de tudo que tu me tens confiado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, também nesta área e naquela, e em todas as áreas. É importante percebermos que todos os recursos, todos, têm um propósito eterno na edificação do reino de Deus. E eu pergunto neste dia, onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Onde está o nosso coração? Querido Deus, reconhecemos, ó Deus, que mesmo nós que temos feito a entrega do nosso coração a Ti, por vezes nós queremos buscar, queremos recuperar e fazer as coisas da nossa maneira. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer isto e cada vez mais, diariamente, momento a momento, entregar o nosso coração a Ti. Deixar nas Tuas mãos. Porque Tu é que sabes cuidar bem de nós e das coisas que o Senhor nos tem confiado. O Senhor tem decidido que poderiam ficar nas nossas mãos ou na nossa responsabilidade durante um determinado tempo.
Vem pelo Teu Espírito nos convencer nesta manhã, esclarecer, dirigir, orientar os nossos pensamentos, de tal maneira que nós, realmente, a nossa vida cumpra o Teu propósito eterno, de nós estarmos aqui neste mundo, durante o tempo que se chama hoje. E que a nossa vida, os recursos que estão nas nossas mãos, que o Senhor nos tem confiado, realmente contribuam para a edificação do Teu reino. E que haja impacto, faça diferença no mundo em que vivemos. A nossa vida, todos os recursos, sejam eles materiais, tempo, energia, todos os recursos. Ó Deus, recebe o nosso coração nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Ele é generoso. E nos deu um dia muito bonito, apesar da chuva na madrugada, não é? Pelo menos nós estamos aqui. Não sei como é que está aí em outras partes do mundo. Deus abençoe a cada um, tenham uma boa semana e brevemente estaremos juntos novamente. Amém.